Oi, gente linda, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de tour pelas minhas ilustrações de Bible Journaling na minha Bíblia. E o livro da vez é o livro de Levítico, então eu vou fazer um tour completo por todas as páginas de Levítico. Eu espero que sirva de inspiração para você aí que faz Bible Journaling, que gosta desse universo de devocional criativo. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos para mais um tour, dessa vez pelo livro de Levítico. E a Bíblia que eu utilizo é essa Bíblia aqui. Ela é uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. E ela é essa versão aqui, Verdadeira Identidade. Ela é bem antiga, tá? Então, se você pesquisar, provavelmente não vai ter mais com essa capa. Eles já mudaram, fizeram outras edições, melhores até. Então essa daqui ela é bem antiga, por isso que ela tá até assim meio velhinha, meio sujinha já, porque já faz bastante tempo que eu tenho ela, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui no livro de Levítico. E aqui a gente tem o livro de Levítico. Essas ilustrações aqui são do livro de Êxodo, tá? A última página do livro de Êxodo. Inclusive tem tour aqui, tem vídeo de tour pelo livro de Êxodo e o livro de Gênesis também. Então, se você quiser ver, entra lá no meu canal, tem os vídeos todos lá, tá bom? E hoje a gente vai fazer então um tour aqui pelo livro de Levítico. Então, logo aqui na capa, a gente tem uma introdução do livro, o autor, o período e tal, algumas informações. Então, pintei aqui algumas florzinhas apenas. E aqui a gente começa o livro de Levítico, então. Em algumas partes eu não cheguei a fazer ilustrações, como nesse caso aqui, onde eu só fiz algumas anotações sobre o texto, tá bom? E aqui eu colei um adesivinho de umas florzinhas. Então, em alguns momentos não vai ter ilustrações, mas vai ter aqui anotações e outras coisas, tá bom? Essa Bíblia, ela tem algumas páginas que são os mitos, tá? Que é como se fossem histórias de mulheres que acreditavam em certas coisas. E aí depois traz aqui uma reflexão, uma palavra sobre as histórias dessas mulheres. É bem legal. Então, como é uma Bíblia voltada para mulheres, então no meio assim dos textos, né, no meio dos livros, a gente encontra algumas dessas páginas aqui, que não tem nada a ver com o texto, tá? Com o livro de Levítico, no caso, tá bom? Isso aqui é algo meio que à parte aqui, um anexo, tá bom? Então, nessas páginas aqui, eu geralmente colo uns adesivos de flores e tal. Aqui anotei algumas ideias centrais de Levítico. E aqui desse lado, eu lembro que eu estava numa fase, nessa época, de ressecar flores e plastificar elas, eternizá-las, né, no caso. E aqui eu fiz essa plastificação aqui de umas folhinhas. Acho que foi uma das primeiras plastificações que eu fiz, por isso que não ficou tão bonito. Eu gosto desse efeito, acho que deu um efeito bem legal na Bíblia, ó. Traz uma transparência, ó, de um lado e de outro, tá vendo? E isso daqui traz muitas possibilidades, tanto assim para colocar na Bíblia, como para fazer marca-página, dá para fazer muita coisa legal com essas flores ressecadas assim em transparência. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo sobre isso, comente aqui se vocês acharem legal. Essa Bíblia ela também tem alguns textos aqui na lateral que já veio, tá? Então, nesses casos, eu não faço ilustração, eu só, às vezes, anoto alguma coisa e tal, mas os textos já estão aqui, então eu não fico desenhando por cima nem nada assim, tá bom? Eu só deixo a página assim com o texto mesmo.
Aqui eu desenhei algumas folhinhas e fiz essa ilustração em aquarela, que é uma florzinha em aquarela. E aqui também eu tava na mesma fase de fazer umas transparências assim com folhas. E esse daqui foi uma técnica que eu fiz, onde eu deixei só o esqueleto da folha e tirei toda a cor dela, e aí ficou só o esqueleto. E eu colei ela aqui na minha Bíblia, ó. Ela traz uma transparência. Enfim, era coisa que eu ficava inventando, gente. Eu ficava inventando umas modas assim, tá? Hoje em dia eu acho que eu não faria isso. Mas na época eu tava testando coisas novas assim e tal. E aí eu testei essas coisas de transparência, assim, com folhagens e tal. Essa ilustração aqui eu gosto bastante, que é um texto que fala sobre as leis a respeito dos animais considerados impuros para você comer, no caso, né? Então, Deus orienta aqui o povo a não comer, a não fazer churrasquinho desses animais aqui. Então, eu desenhei 3 deles e os outros eu escrevi aqui na lateral. Então, um desses animais era as corujas, os lagartos, as lebres, entre outros aqui. Essa ilustração eu fiz com aquarela e depois eu fui fazendo o contorno com caneta preta para dar mais contraste no desenho. Essa arte aqui eu fiz na época, eu lembro de ter comprado tinta guache neon e eu tava doida para testar e por isso eu desenhei essas folhagens aqui em neon e tal, por isso que tá assim com essa pintura e foi uma pintura feita com guache, tá bom? Tinta guache e depois eu passei a caneta preta aqui para dar os efeitos aqui, os desenhos, tá bom? Aqui eu coloquei outra coisa que eu também estava testando na época, que era bordados feitos assim no papel. E aí eu fiz aqui umas florzinhas bordadas e colei aqui. Aqui é bem legal. Eu fiz um pop-up, que são essas dobraduras assim, ó, que saltam da folha, né, do livro e tal. E aqui eu coloquei os meses judaicos e atuais equivalentes. Então, como aqui era um texto que falava muito sobre os meses judaicos, né, aqui na página anterior fala aqui, ó, que a Páscoa era no mês de Nissan, aqui ó, Nissan, Abide, tá? Então, para saber aqui, ó, Nissan, o mês de Abide, o Nissan, era equivalente aos meses de abril e março. Então, para entender esses meses, eu fiz esse pop-up e aqui tem todos os meses que a gente utiliza, né? Janeiro, fevereiro, março até dezembro, e os meses judaicos aqui também. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mês de Sebate. O mês de Sebate fica entre fevereiro e janeiro,
tá vendo? Então aqui a gente consegue ter uma noção. Eu fiz essa dobradura só para fazer uma graça mesmo, para deixar bonitinho, tá? Então ela dobra assim, você fecha e não interfere em nada, porque depois você fecha a Bíblia, então não fica assim, fazendo muito volume na Bíblia. Claro, faz um pouquinho de volume, mas não é muito, tá? E aqui eu anotei algumas coisas também que tem a ver com o texto. Aqui mais uma vez eu tava fazendo aquele processo de secagem de folhas e plastificar as folhas, então eu coloquei aqui umas folhas. Eu gostei bastante dessa página, pois ficou um tom assim de cores terrosas, né, tons de marrom assim. E aqui no final do livro eu resolvi fazer um anexo, que é você colar aqui uma página que não tem a ver com a Bíblia. Eu colei a página aqui com durex, tá? Então coloquei um anexo aqui e ilustrei essa parte aqui do texto, onde Deus fala sobre as bênçãos da obediência. Então, se o povo obedecer a Deus, eles vão ter muitas bênçãos decorrentes disso. Então, por exemplo, as chuvas virão na época certa, a debulha dos grãos se estenderá até a vindima das uvas e se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão seu pão à vontade, a terra produzirá sua colheita, habitarão em segurança na sua terra, os inimigos perderão. Confirmarei a minha aliança e os multiplicarei. Não me aborrecerei, andarei entre vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Estabelecerei paz na terra, afastarei os animais nocivos, não haverá guerras, e a árvore dará o seu fruto. Então, eu fui ilustrando cada uma das bênçãos aqui nessa página. O que eu gostei dessa página foi a paleta de cores, como vocês podem ver, tá em tons de azul e marrom, turquesa, um azulzinho turquesa e marrom, e alguns detalhes em dourado, tá? Esses detalhes em dourado eu fiz com papel folho. Se um dia vocês quiserem, eu posso ensinar para vocês como fazer esses detalhes com papel folho. Fica muito bonito, ó, dá um efeito bem bonito. E aqui também fiz algumas anotações sobre o texto. E virando aqui a folha, a gente tem o inverso, porque depois desse texto das bênçãos, Deus traz aqui, né, uma consequência se o povo não obedecer. Então, as coisas ruins que acontecerão se o povo não obedecer. Então, eu quis fazer um contraste aqui nas artes. Aqui a gente vê tons de azul mais calmo e tal. E aqui eu quis usar esses tons de vermelho para trazer essa ideia de drama aqui sobre a história e tal, e as consequências da desobediência. Então, por exemplo, não mandarei chuvas, eu desenhei um solzão aqui, os campos não produzirão colheitas, ataques de inimigos, fugirão de inimigos imaginários. Olha que loucura, gente, eles vão imaginar que tem inimigos, mas não são de verdade. Olha só, mandarei desastres e doenças, serão tomados pelo medo. Eu escrevi medo assim nessa letra meio balançando assim, como se estivesse tremendo, sabe? Para trazer essa ideia de medo, sabe? Aí aqui, serão espalhados pelas nações, a fome será tanta que vocês devorarão seus filhos. Esse daqui eu achei o mais pesado, eu achei, nossa, bem pesado esse aqui. Destruirei altares pagãos e de queimar incenso, abalarei a saúde, enfraquecerei o corpo de vocês. Serão presos e exilados na terra dos seus inimigos, morrerão e serão sepultados em terras estrangeiras. Animais selvagens matarão seus filhos e gado, serão derrotados. Só tragédia, gente, só coisa ruim. Então, é muito melhor ficar aqui, ó, nessa página, né? Muito melhor o povo seguir aqui as orientações de Deus. Não é porque o negócio aqui tá feio. Então, eu fui ilustrando aqui coisas do texto, tá? Tudo que tá aqui tá no texto. Então, é como se o texto fosse ilustrado aqui, resumido, tá?
Então, fiz aqui mais algumas anotações. E aqui a gente já vai encaminhando para o final do livro. Eu só coloquei aqui algumas anotações. Depois a gente tem o livro de números. E o livro de números vai ficar para o próximo vídeo. Comente aqui se vocês querem que eu faça também tour pelo livro de números. Aqui vou dar um spoiler de que tá bem legal também. Tá bom? Então comente aqui se vocês querem que eu faça tour pelo livro de números. E se você perdeu os outros tours, tá? Eu fiz também pelo livro de Gênesis, tá bom? Ilustrei o livro de Gênesis inteiro, olha só. Também temos o livro de Êxodo também ilustrado, tá bom? E agora vocês assistiram de Levítico e o próximo será de Números ou de outro livro, vocês quiserem. Se vocês quiserem, me comente aqui nos comentários que livro vocês gostariam de ver ilustrações. Só não vale Apocalipse, que eu ainda não ilustrei Apocalipse. Tá muito avançado ali as ilustrações de Apocalipse, mas os outros eu tô ilustrando aos pouquinhos, tá bom? E aí sempre que eu terminar eu vou vir aqui postar um vídeo e mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui o que você achou. Curte se você gostou do vídeo e se inscreva se você gostar desse tipo de conteúdo. Um beijo e até a próxima!